Que a paz do Divino Mestre permaneça com todos. Prezados irmãos em Cristo, nosso Senhor. Ele interpreta Isaías numa sinagoga em Nazaré e anuncia que são chegados os tempos do advento do Cristo, conforme previsto por todos os profetas da era hebraica, da tradição judaica. Mas os seus concidadãos querem ali mesmo executá-lo. E ele, se livrando da mão do povo e dos próprios irmãos consanguíneos, escapa de primeira vez. A primeira estação havia sido na manjedoura. Atravessaria até a sua pequena aldeia de 300 habitantes a que me referi. Uma viagem a Jerusalém para encontrar-se com o primo João Batista, que após ter sido preso, faz com que Jesus de Nazaré retorne, não precisamente à sua terra, a terra dos seus pais, mas ele vai fazer posto à margem do grande mar da Galileia, que passa a ser o seu lar. Ele vai dormir no Jardim das Oliveiras, algumas vezes, outras vezes na casa de amigos, de apóstolos como Pedro, e a sua vida pública se inicia nas prédicas. 49 parábolas, mais ou menos. 7 sermões, segundo outros. Encerra esse périplo da estação inicial e vamos encontrá-lo no horto. À distância de um arremesso de pedra a céu aberto, ele dirige um precativo ao Pai, que lhe afaste o cálice, se fosse possível. Ele havia trazido a doutrina, a filosofia libertadora para a humanidade. Mas agora era chegado o momento. E deixa um último ensinamento durante aquelas horas que atravessa da quinta para a sexta-feira, quando lentamente a madrugada vai sendo devorada pelo alvorecer. Os soldados chegam, ele está preso. Um anjo o assistia, ele havia dito: Pai, afasta de mim se for possível. Por 3 vezes ele pede que se afaste o cálice, mas o Deus Criador, do qual ele dá o grande testemunho, deixa que ele vá ao matadouro como cordeiro manso, segundo a própria profecia, que veio como um aviso para que a humanidade pudesse entender, porque as profecias são avisos e não fatalidades a se acontecerem. São exatamente a mensagem do visionário para que a humanidade se precaveja e não deixar que aconteça o episódio. E aprendemos com ele aí que muitas das nossas dores não conseguiremos superar, e elas fazem parte de uma trajetória. E naturalmente a resignação diante daquilo que não se consegue resolver, porque está sob o jugo de Deus e há algo providencial nisso. O estandarte ignominioso da cruz se fizera fundamental para que nesse espetáculo a humanidade entendesse que ele era o Cristo enviado. Por volta da hora terceira, às 9 da manhã, ele está na sua terceira estação. No palácio de Anás e Caifás, representantes do Sinédrio, ele é submetido a um interrogatório. Logo em seguida, enviado ao procurador romano Pôncio Pilatos. E perante Pilatos, também indagado, ele deixa de responder uma das perguntas: quid veritas?
o que é a verdade? Dando de ombros. Jesus não responde, porque ele havia dito que ele era a verdade, o caminho, a vida. Mas o procurador volta à carga. Ele diz: não sabes que eu posso lhe poupar da morte ou condená-lo à morte? Tu podes, porque Deus lhe deu autoridade. Tu és rei, tu dizes: eu sou. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, neste momento eu chamaria os meus anjos para me salvarem. Mas o meu reino não é daqui. O coração do seu evangelho, especialmente na passagem de Mateus 5, está em que a felicidade que se pode ter na terra, a bem-aventurança, consiste exatamente no feixe daquela série de discursos que ele pronuncia numa das montanhas de Curuati, um dos seus sermões. Sereis felizes quando forem misericordiosos, puros de coração, humildes, mansos. Herdarão o reino dos céus. Os que têm puro o coração. Toda a sua promessa, a sua apologia é uma promessa à vida depois da vida. Mas agora, o reino dele não era deste mundo e continua não sendo. Daí a proposta do estudo desta noite sobre o materialismo religioso. Porque a salvação com Cristo é a promessa de um reino que não é o reino da terra. Mas os que são pacificadores herdarão a terra, sobreviverão aqui. Os demais todos terão que se candidatar à eleição no reino dos céus. Apologia à morte é a sua doutrina, porque a morte é vida, é retorno à grande pátria. E no derrear na cruz, os cravos entre o cúbito e o rádio nos braços, um de 21 polegadas para os 2 pés. Por volta da hora 9, ele expira. E então José de Arimateia pede-lhe o corpo para poupá-lo de ser devorado à tarde pelos corvos e à noite pelos chacais. Amortalhado numa tumba nova, inaugura-se a era do Cristo no planeta Terra. Paulo apóstolo, que nascera no ano 10, não conhecera pessoalmente Jesus, tem carta dos sumos sacerdotes para prender os cristãos e no pórtico de Damasco, esta Damasco de hoje. Ele cai da montaria e, cindindo a luz do meio-dia, uma luz mais intensa, traz no fanal a imagem do profeta Galileu. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo, depois da travessia com Áquila e Priscila no deserto, do seu retiro de anos, retorna à sua Jerusalém. Funda a primeira igreja na estrutura das eclésias da tradição judaica. A feição de sinagogas. Ele estará em Antioquia, em Alexandria, em Constantinopla. Deixa em cada uma dessas localidades o núcleo do nascente cristianismo, designação que ele dá aos homens do caminho. Mas levado à prisão, onde aguarda por 2 anos. E na iminência de um julgamento perante Festo, ele recorre para César. E levado em navegação, cuja navegação só sobra, se espatifa próximo à ilha de Malta. Eles chegam à terra a nado com os companheiros, os soldados, os prisioneiros. E enfim, depois de quase 3 meses, chega a Roma, onde tem o braço atado ao braço de um soldado. E pregando, nos momentos em que lhe é concedida a oportunidade, ele aluga um local e, no ofício de tecelão, irá desempenhar as atividades manuais que o mantém, que sobrevive ali. E em Roma ele cria então uma igreja. Porque a igreja, dizia Jesus, que deveria ser feita sobre Petros, que era pedra, Pedro. Sobre ti edificarei a minha igreja.
Mas Nero determina a degola de Paulo nas águas salvianas, Umburgo de Roma, e manda o apóstolo Pedro, que também vinha na estrutura das igrejas, para ser crucificado de cabeça para baixo nas colinas vaticanas. Estamos no dia 13 de julho de 313. Os cristãos levados ao circo de Tito e de Vespasiano são entregues às feras sanhudas, que subiam pelo tablado do grande anfiteatro e os devoravam enquanto eles cantavam salmos. Homens que tinham coragem de morrer em nome de um profeta seriam homens muito importantes para a estrutura de segurança do povo, do próprio Império Romano que começava a decair. E Constantino vê um signo de cruz, ou imagina, também o sol às claras, no combate que trava com Maxêncio na Ponte Milvia, e aquela cruz seria do homem de Nazaré. E então o cristianismo de perseguido passa a ser perseguidor com Constantino, que adota a religião como oficial do império, aliando o poder temporal do Estado ao poder espiritual, do espiritualismo de Jesus de Nazaré. E o materialismo se instala nos nichos das igrejas construídas pela noite medieval, tendo aquele Jesus vestindo uma roupa vermelha, que fora exatamente o manto escarlate que lhe deram dos soldados que motejaram contra ele e o esbofetearam antes de subir o Gólgota. Atravessamos com Jesus. Estamos com Jesus, entretanto, colocado para justificar os carros de guerra, o óleo da extrema unção e a espada, a referência histórica não crítica. Em 553, nós já tínhamos a estruturação das igrejas de Paulo. Quando um concílio é convocado para ser amputada a interpretação dada pelo sacerdote Orígenes, um sacerdote grego, porque tínhamos uma igreja cristã também na Grécia politeísta, um pequeno núcleo, e afastadas as teorias de Orígenes que acreditavam na paligenesia, a reencarnação, porque é uma tradição que vinha da antiguidade, das culturas, das religiões tradicionais, desde o brahmanismo, e que passaria pelo budismo, taoísmo, confucionismo, hinduísmo, e que estava na boca de Jesus Cristo, porquanto naquele diálogo dele com Nicodemos, um dos membros do Sinédrio, à noite, às escondidas, ele havia dito que é necessário nascer da carne e do espírito. É necessário voltar de novo a habitar o ventre de uma mulher e renascer. Era a teoria dos renascimentos das culturas religiosas orientais. Afasta-se o pensamento de Orígenes, porquanto Teodora de Bizâncio, esposa do imperador Constantino, havia mandado matar mais de 550 prostitutas para pagar a própria memória desse ofício, já que ela se tornara imperatriz e divina. Havia pedido perdão no confessionário, estava absolvida de todos os crimes, e renascer, reencarnar, para purgar crimes dos quais ela estava absolvida, seria uma incoerência com o pensamento do cristianismo aboletado no camarote cômodo do poder de Roma. E por que Roma? Por que não Antioquia? Por que não Constantinopla? Porque Roma era a sede do império e do poder, a capital do mundo, que dominara praticamente toda a geografia do Mediterrâneo e que fizera colônia em todos os lugares. E aliado a esse poder, nós vamos ver o cinismo do materialismo, usufruindo do nome de um homem que foi todo amor e atravessando o tempo. 1793, na loja Nove Irmãs, em Paris, Voltaire
assume o grau 33 da maçonaria. E ao empeçar um discurso, ele diz: eu não acredito em Deus. Causa espécie no plenário dos seus pares, porquanto é um dos requisitos da maçonaria crer no ser superior, criador, incriado de todas as coisas. Mas em seguida ele complementa: eu não acredito no Deus que os homens fizeram. Eu acredito no Deus que fez os homens. No dia 23 de novembro daquele mesmo ano de 93, os revolucionários da Revolução de 89 tomam a Catedral de Notre-Dame em Paris e Pedro Gaspar Schumetre assume o púlpito do venerando templo gótico, como narra Divaldo Franco, e faz um discurso como representante da comunidade local, anunciando ciência e razão. Eis os deuses da França. Expulsemos Deus da França. A França não necessita de Deus. Em 1802, após os sucessos da guilhotina de Robespierre, assume Napoleão Bonaparte o Estado francês como imperador e manda convidar o Papa Pio VII, com quem firma uma concordata para que Deus voltasse à França. E batalha após batalha, lutas, o grande corso se declarara o supremo magistrado da nação das luzes, o Carrefour do mundo, e agora está prestes a ser coroado em 1804, quando o mesmo Papa vem e antes de cingi-lo ele se autocoroa, demonstrando a ojeriza para com qualquer formulação religiosa. Os bulevares de Paris, as avenidas todas renomeadas, dos nomes que lembravam datas religiosas, para nomes que lembravam o calendário da Revolução Francesa de 1889. A Europa está sem Deus. O discurso arrebatado de Pierre Schumetre em Notre-Dame agora estava relativamente corrigido através do decreto audacioso de um cabo de guerra que firma uma concordata para permitir que Deus volte à pátria francesa e, de consequência, à Europa. Esse materialismo de todos os tempos tem sido sempre a grande preocupação. Os sociólogos, psicólogos da modernidade constatam um fenômeno recorrente nos meios civilizatórios do planeta neste momento de transição. Este episódio que chamam de materialismo religioso, em que aquele Jesus de Nazaré, carregado nas cruzadas para tomar a cidade santa dos muçulmanos, Francisco de Assis vai na quinta, tentando conciliar com representantes do mundo árabe e judeu e não consegue, traz aliás uma doença nos olhos, a tracoma. A brutalidade sempre acontecendo nos episódios das guerras, em nome de um homem que foi todo amor, toda misericórdia. Mas este materialismo, sobretudo nos tempos novos, em que não temos mais os martirológios do circo, não temos mais os testemunhos extremos dos corajosos missionários, não temos mais os estados ditatoriais impondo uma religião oficial. Ao contrário, temos o Estado laico, de liberdade de expressão religiosa, em que aos quarteirões se constroem farmácias e igrejas, porque a criatura que está acometida de doença busca na farmacologia uma solução, e como ela serve como uma terapêutica, como uma muleta, até que possamos encontrar o caminho do encontro interior, onde jaz a doença do século, a depressão, a ansiedade. Mas a igreja salva e cura de todas as doenças, desde as mais graves,
desde um problema simples digestivo até a AIDS. Tudo é curado em nome de Jesus de Nazaré. 74 mil lugares no Templo de Salomão em São Paulo. Criaturas levantando a carteira de trabalho. No país do desemprego, nesse momento, com a inflação, nos ameaçando, e que se contenha, que assim seja. Mas que tem que tirar a porcentagem para depositar no gasofilácio em nome de um Cristo que gostaria que nós colaborássemos com as grandes massas aflitas e sob a canga da aflição de todos os tempos. Vem buscar nos templos religiosos o espiritualismo dos tempos apostólicos de Jesus e às vezes sai com a esperança de um crente que não foi transformado, salvo honrosas exceções, foram fanatizados, se tornaram escravos agora de uma estrutura em nome de um profeta que não tem nenhum compromisso com esse tipo de teologia. O apóstolo Paulo dizia: o dinheiro é o esterco do diabo. Numa das pregações mais duras de Jesus, na passagem de Mateus 23, ele diz: ai de vós, fariseus hipócritas. E se vira para os discípulos e para o povo que o ouve: façam tudo o que eles falam, mas não façam nada do que eles fazem. E volta aos sacerdotes do templo de Salomão. Dirige-se a eles: ai de vós, que a propósito de convencer um prosélito, viajam léguas em caminho, e depois de o convertê-lo, tornam 3 vezes pior do que antes ao inferno. Ai de vós, fariseus, raça de víboras, cobras venenosas, sois capazes de coar um mosquito e engolem um camelo. A propósito de longas orações, roubam a casa das viúvas e cobram o dízimo do cominho e da hortelã, mas não observam a lei. Jesus está a soldo de 10% nessa era de materialismo. 1848, vamos voltar aos piquetes da história. Em Hydesville, condado de Wayne, em Nova York, nos Estados Unidos, 2 meninas de 13, 14 ou 12, 14 ou 13, 15 anos são objeto de fenômenos insólitos numa casa de madeira, e os pais religiosos, protestantes, têm dificuldade com aquela situação. Protestantes. Mas o fenômeno era de todo espiritual. Os espíritos falam através de batimentos, dão respostas. Não havia a codificação espírita que aconteceria quase 10 anos após. Mas na manhã daquele mesmo 31 de março de 1848, Karl Marx havia anunciado seu manifesto comunista na Sociedade de Londres. E para ele a religião, o que era a religião? O ópio do povo. Porque o pobre, ao morrer, iria para o céu. O rico, ao morrer, era absolvido na missa de corpo presente do 7º dia, do 1º mês ou do 1º ano, e todo mundo chegava no céu. Então, na terra, que era o reino da terra, os pobres herdariam a miséria, o sofrimento. Os ricos herdariam a terra. No céu, todo mundo herdaria o reino de Deus prometido por Jesus. Portanto, era um processo de ilusão coletiva das gentes no mundo, aquela religião. Aquele Deus branco que não era do panteão grego, viera da Galileia, trazia pela boca das suas mensagens anotadas pelos seus discípulos a justificação da pobreza.
Porque com Jesus, para os intérpretes tradicionais da patrística, da escolástica medieval, eu deveria ser sofredor para entrar nos céus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Embora ele tenha pronunciado isso na decorrência de uma pregação que tem toda uma justificação, uma motivação para chegar ao ponto. Este foi o ponto anotado num fragmento, numa pele de carneiro, num pergaminho, que passou de mão em mão e atravessou o tempo, e não chegou até nós, senão pelas traduções, pelas cópias feitas em grego, já que não temos do aramaico, e cá estamos com textos de Jesus que causam espécie até hoje. É necessário comer a minha carne e beber o meu sangue. Eu tenho necessidade que o mundo se incendeie, queime. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E ele é um visionário enxergando as cruzadas. Na noite das guerras políticas e religiosas, que mataram mais que as guerras mundiais. A dificuldade do rico entrar no céu, e não a impossibilidade. Porque quem é rico não se lembra de Deus, não se lembra de religião. Ele é naturalmente levado ao campo dos sentidos, onde as gratificações são muito suficientes e razoáveis na terra, para se ocupar com algo que vai acontecer depois da cortina, da transição do umbral, embora devesse se preocupar exatamente aí, porque aí é que está a estação, dentro da qual chegaremos. E quem vai em nosso socorro? O serviço da Unimed? Não existe lá. O que eu construí aqui na terra, não levarei. Daqui só levarei a inteligência, as qualidades morais e o conhecimento. Conhece-te a ti mesmo, dizia Santo Agostinho, na 919A do Livro dos Espíritos. Eu sou o caminho à verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, dizia Jesus. São os valores que eu carregarei para lá e alguém vai me socorrer. Tem uma UTI do poder do plano espiritual com poder para isto. Quem virá? Um parente que nos precedeu na noite do túmulo? Se os materialistas religiosos não ensinam a criatura como morrer, tudo que você faz é para Jesus de retribuir, lhe dará afeto, materialmente condições, lhe retribuirá de acordo com o que você contribuir com a eclésia, com a estrutura religiosa. E você entra no céu porque pertence a uma estrutura religiosa que ele salvou. Aquele Jesus tão pobre que não tinha onde recostar a cabeça. Será que Deus não gostava de Jesus? Por que fez ele tão pobre? E agora está sendo assim colocado na simonia dos tempos novos. É muito necessária essa reflexão. 1857, naquele 18 de abril, uma manhã de sábado, o tribuno baiano lembra que sobre o rio Sena pairava uma neblina demorada. A primavera ainda não havia chegado à capital, a nova capital do mundo. 10 horas da manhã, a pequena livraria Danty abre suas portas na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, trazendo na vitrine central uma obra que marcava a era do espírito imortal, inaugurando os novos tempos. Era o Consolador prometido por Jesus, aquele Jesus que fora expulso da França. Voltava, através de 1000 vozes, de 1000 mensagens, de 1000 médiuns, catalogadas, selecionadas em 519 perguntas e respostas da obra básica inicial, trazendo respostas como o que é Deus, a causa primeira, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. 359, a pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais, a ponto que de ordinário se pode dizer que são eles que vos dirigem. Nós somos 1/3 de encarnados para 3/3 desencarnados. A menor população do planeta é de gente na viatura física. Em 1517, o Frei Martim Lutero, agostiniano, se revoltara contra a venda das indulgências
em que Leão X concedia bulas para absolver crimes. Fosse ele um furto simples até um genocídio, contanto que se pagasse uma taxa colocado numa relação através de um decreto de sua santidade. O objetivo era captar condições materiais para a construção da Catedral da Santa Sé, lá erguida como um grande monumento da humanidade, de uma beleza extraordinária, histórica. E o povo, sempre o povo de Jesus, à margem das cidades, nas periferias, nas casas de lona preta, aguardando que a palavra amor em ação, caridade, trazida pelo apóstolo Paulo, seja colocada em ação realmente. Santiago havia dito, e provavelmente ele é um dos irmãos biológicos de Jesus, há controvérsia, que a fé sem obras é morta. Mas para Lutero, nas suas 95 teses afixadas na entrada da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, um dos pontos da reforma seria eliminar a figura das indulgências cobradas para se entrar no céu. O que se conseguiu, e foi muito importante a reforma nesse setor. A outra era justificar o capítulo 1, versículo 17 da carta de Paulo aos Romanos, segundo o qual a fé é que vai me salvar. As obras não interessam, as obras da lei. Não serão obras que irão tocar Deus. Eu conseguirei sim negociar com Deus através da fé. Então eu levanto o braço, acredito em Jesus, e quando a gente está doente, prestes a desencarnar, passando um problema, a gente acredita em Jesus profundamente. Eu estarei salvo. Não precisa fazer nada. É a teoria da graça, cuja graça não tem nenhuma interpretação nas palavras do apóstolo Paulo que justifique esta teologia que graça hoje. Que graça agora, literalmente, nos tempos do nosso odierno materialismo religioso. Prezados irmãos, o tempo. Em 1883, Nietzsche, fazendo-se a boca do materialismo filosófico, havia publicado a sua obra Assim Falou Zaratustra. E ele coloca como epicentro um personagem criado, cujo personagem é um louco que, em plena praça pública, blasfema contra os templos, contra as estátuas, os monumentos. E o povo vai passando, ouvindo aquele homem louco, bradando e dizendo: vocês sabiam que Deus morreu? Deus morreu. Porque o Deus da Idade Média, esse Deus das guerras, do poder, dos abusos em nome desse Deus, desse Cristo, que justificou o clero com os acontecimentos da história, ele morreu. E o povo então, alguém do povo sai e indaga: mas quem vai dar comida aos pássaros dos céus? Quem vai vestir os lírios do campo? E como Nietzsche é um louco invertido, e os últimos 10 anos ele passa num sanatório, e tem uma grande dificuldade, transfere de si o próprio material que ele tem, mas com uma inteligência extraordinária. Ele é, digamos assim, um filósofo que encanta nesses tempos de hedonismo e volta aos ambientes da academia com muita força, com muito vigor, porque a sua mensagem justifica o mundo no seu materialismo mais extraordinário. Ele tem ojeriza a Jesus de Nazaré, porque a religião de Jesus é uma religião para escravos, diz ele. Quando Jesus estava consolando os que sofrem, prometendo o reino dos céus, porque quase sempre os que são felizes na terra não se lembram dos que sofrem. Os mansos, os misericordiosos, prometendo a ele que depois da batalha, das provações, das expiações, haverá um mundo melhor na grande pátria que ele nos oferece. Não que ele quisesse dizer que fôssemos todos pobres e miseráveis, assim como funâmbulos de rua, nas sarjetas,
Não teríamos descobertas científicas, não teríamos veículo, não teríamos casa, não teríamos celular, computador, nada. Todo mundo pobre aqui no mundo. Jesus não quis dizer isto. Mas Nietzsche, então, vai mostrar essa rejeição que se tem ao estamento religioso construído em cima do espiritualismo do Cristo vivo. Isso é digno de reflexão, ao invés de nos incomodar, porque é uma crítica muito necessária para que a gente possa, de fato, entender que os apóstolos, os missionários, os enviados, os procuradores de Deus dos tempos novos, que não salvaram a si próprios, mas que estão salvando em catarse coletivos auditórios repletos de crentes, merecem refletir nestes tempos em que o cristianismo precisa se oxigenar, se restaurar e compreender, porque nós não estamos aqui como cristãos espíritas para apontar os defeitos, mas para colaborar na dinâmica deste movimento. São quase 3 bilhões de crentes no planeta, ainda tem 4 bilhões que não são cristãos. O Espiritismo não será a religião do futuro, dizia o codificador. Não pretendemos usurpar. E os templos erguidos de Constantino e da atualidade serão naturalmente os templos da Era Nova, porque o Espiritismo será o futuro das religiões. Vagarosamente vão se penitenciando. O Papa João Paulo II pediu 200 pedidos de perdão pelos crimes da Idade Média, dentre eles os tribunais do Santo Ofício. 200. Agora já se acredita que a reencarnação amputada no concílio é uma lei, porque Paulo Apóstolo diz que o corpo de Jesus após a ressurreição era um corpo espiritual. Ele aparece e desvanece. Durante os 40 dias ele tem diversas aparições. A última delas, a penúltima, na montanha Galileia, perante um auditório de 500 pessoas, ele não diz nada e desaparece da montanha. Como um ser eterno se perde na neblina, no fenômeno da ascensão, que se dá no Jardim das Oliveiras, testemunhado pelos 11 apóstolos e sua mãe. Era o Cristo Espírito. Será que nós não queremos que ele tenha ressurgido na carne, na ressurreição? Não. É que nós gostaríamos de ter uma explicação mais razoável e conscientânea com a ciência. Parece que ele se materializou e foi tocado nas chagas, porque após tocado por um dos discípulos, Tomé, logo em seguida ele desaparece. Ele atravessa a parede fechada, as portas fechadas naquele segundo cenáculo e desaparece. A questão não é teológica, é de verificação fática de uma situação. O tempo já foi? Que Jesus nos abençoe e nos dê um novo tempo. Muita paz.